Mas, de qualquer maneira, fica essa situação desagradável, bem desagradável. O próprio Sampaoli, a relação dele com o Pedro não é boa. O murro do Pablo Fernandes foi só a ponta do iceberg. Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedala Mano, canal que sempre traz notícias do mais querido, do nosso Mengão, para você ficar antenado e ficar vendo de todas as notícias que estão aí acontecendo no Ninho do Urubu, sobre o nosso mais querido. E hoje eu separei uma matéria sensacional do All New Sport, que tem a participação da Domilita Beck, do Renato Prado e do Ricardo Peroni. Cara, está sensacional, imperdível. Eles vêm falando sobre essa situação que está aí envolvendo essa polêmica aí entre Pedro, Sampaoli, Flamengo, diretoria, sobre a agressão do preparador físico. Qual foi o motivo real dele faltar ao treino? Explicando detalhe por detalhe de todo esse caso. Cara, ninguém como essa que eu separei, especialmente para vocês aí que assistem ao canal Pedala Mano. Está imperdível essa matéria. Se eu fosse você, não perdia. Está sensacional. Por isso eu já peço a vocês na humildade, para vocês deixar aquele like, para ajudar o canal, para que o YouTube venha levar esse vídeo para muito mais pessoas. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, cada vez cresce mais e mais. Vem pro Pedala você também, vem! Mas antes de eu trazer essa matéria, eu quero deixar aqui, eu quero falar aqui uma coisa muito importante aqui, pessoal, sobre o que estão fazendo com o atleta do Flamengo, com o Pedro. Me desculpem, mas eu não poderia ficar calado. E não vou ficar calado, eu vou falar. Muita gente estão acusando o Pedro, estão aí contra o Pedro, dizendo agora que Pedro foi o causador de tudo, que tudo isso aconteceu por causa da indisciplina do Pedro, porque o Pedro fez isso, fez aquilo, e não deveria, porque você é um menino de Deus, que você é um menino de fé, e você não pode fazer essas coisas. Você tem que ficar quietinho na sua, não responder a ninguém, tá? Você tem que ficar quietinho. Falou o pessoal da lacração, falou o pessoal das suas opiniões. E eu vou falar agora aqui, ó. Eu não sou contra, eu sou a favor. Eu vou ir a favor do Pedro, tá? A favor do Pedro, isso mesmo. Goste quem gostar, entendeu? Quem não gostar, PT, saudações, meu irmão, não quero saber. Eu vou à defesa do Pedro. O que estão fazendo aí é uma injustiça. Para mim é injustiça, porque sabe como é que é, né? Porque a sociedade tem aquele tipo de, cada um é de um lado, a outra é do outro, entendeu? Aí tem aqueles conflitos. Meu irmão, nós temos que parar com isso daí, de querer relacionar a situação da pessoa, escolher lado de um, escolher lado de outro. Nós estamos aqui falando de seres humanos, não são de bichos, e seres humanos como nós. Não é só porque eu estou aqui do lado de cá, tá sentado na cadeira aqui, pego algo que está longe do meu conhecimento, não tive lá presente para poder falar, eu estou aqui apenas relatando algo que eu acabei de saber por uma matéria, e tem que seguir aquilo. E talvez essa matéria aqui também foi colocada através de terceiros, que eu não sei nem se já teve mudanças. Então, se eu começar a mudar tudo e colocar os meus achismos, quando chegar lá na frente, é claro, a notícia já mudou toda, já não é a mesma coisa como saiu da primeira vez. Todos nós que estamos aqui responsáveis em trazer notícias de soltar aqui no YouTube, seja onde for, em qualquer rede sociais, ter cuidado na hora de ter cuidado e responsabilidades na hora de trazer uma matéria e de soltar, entendeu? A gente pode dar opinião, podemos dar nossa opinião. Agora o que não podemos é afirmar alguma coisa que a gente não vimos, que nem foi afirmado aí, como está sendo afirmado, dizendo que Pedro agora é o culpado de tudo. Tudo que está acontecendo agora no Flamengo foi culpa do Pedro. Por favor, meu irmão. Achismo não, meu irmão. Você acusar uma pessoa pelo que você acha que aconteceu. O que aconteceu está claro, está registrado e está tudo relatado. Com boletim de ocorrência e tudo, que foi a agressão que ele recebeu. Isso está relatado. Isso está como verdade.
não achismo de um e de outro. A situação que chegou a nós que somos aqui, que trazemos a notícia, foi o relato de que houve uma agressão, houve um agressor e houve uma vítima. Isso é fato, não tem como inverter isso mais, entendeu? Não tem mais como inverter. A partir do momento que a pessoa ali se tornou agressor e outra vítima, isso não muda mais, mas tem aquele lado, né, a lacração, né, que quer sempre transformar o agressor em vítima e a vítima em agressor, em culpado. É o lado da lacração, que sempre quer mudar a situação. Que estão dizendo que o Pedro foi o vilão de tudo. Porque se ele não tivesse feito nada, se ele tivesse concordado com tudo que tivesse ido treinar, tivesse feito o trabalho dele, isso nada teria acontecido. Só que é o seguinte, falar, como eu falei, eu não quero ser prolixo, repetindo toda hora aqui, mas só que é o seguinte, falar é fácil. Falar sentadinho aí na cadeirinha lá, sentadinho no seu ar-condicionado é fácil. Eu não, que eu estou aqui no quente, aqui, quarto abafado, não tem um ar-condicionador. Mas tem muita gente aí que quer dar uma de bonzão, porque tem milhões de acesso aí na internet, quer dar uma de bonzão e achar que agora a situação é do jeito que ele pensa que é. A situação não é do jeito que nós pensamos que possa ser, que possa ter acontecido. Pô, nenhum de nós estávamos lá, nem você que se acha o bombonzão estava lá no momento. Quem estava lá foram os jogadores, o agressor e a vítima, que foi Pedro. Agora eu quero saber o seguinte, você estava lá no momento em que Pedro recebia a agressão psicológica, como ele lá delatou, que ele vem sofrendo há muito tempo? Ninguém estava lá não, meu irmão. Só o cara sabe o que ele passou. E isso é muito grave. Ninguém quer saber disso. Quer saber, só quer dizer agora, não, o culpado foi Pedro. Pedro que causou toda essa destruição. Meu irmão, Pedro não causou essa destruição não. Pedro causou uma revolução. Uma revolução. Porque se ele tivesse ficado calado, porque se ele continuasse calado, nada teria acontecido mesmo não. Foi lamentável o que aconteceu com ele. Porque não era necessário disso. Porque não precisava ter chegado a esse ponto. Por quê? Porque nem a diretoria e nem as pessoas que são responsáveis por ficar atenta em saber o que está acontecendo entre o grupo, se o grupo está satisfeito, se tem jogador que está satisfeito, se não tem, para poder escutar o que está acontecendo. Cadê a pessoa? Será que tem isso dentro do Flamengo? Parece que não tem isso dentro do Flamengo. Para saber o que está acontecendo com cada jogador, que é um psicólogo. Se tem, não está exercendo o seu trabalho. E é isso que o pessoal do UOL aí, vai falar, que eu vou colocar para vocês aí. Precisa de uma pessoa responsável para saber aí. Tem pessoas responsáveis. Ninguém viu ou fingiu que não viu que tá nada acontecendo. Continua jogando a culpa em cima do Pedro. Aí falam, por que Pedro não foi lá, se estava insatisfeito do que está acontecendo, foi ameaçado, se foi agredido com as palavras ali ofensivas, por que ele não foi diante ao Braz ou diante ao Landim lá, o presidente, para reclamar? Meu irmão, mais uma vez, falar é fácil, meu irmão. Agora eu quero ver se o Pedro ou qualquer jogador for lá e começar a falar, o pessoal ali tá me tratando de uma forma diferente. Se alguém vai ouvir, será que vai ouvir mesmo, irmão? Você sabe se o Pedro já não tinha ido? Tem tudo isso daí. E nada foi feito? Porque ninguém nunca acredita. Acha que o cara tá falando por quê? O cara tá reclamando porque não tá jogando. Deixa isso pra lá. Não leva a sério isso não. Vai dizer que isso não existe. Ia ser a palavra dele contra a palavra do técnico ou a palavra do preparador físico? Vamos sair dessa casinha aí, meu irmão, desse mundo seu aí, porque as coisas não são assim não, meu irmão. Eu sei bem do que eu tô falando, porque eu já vivi por isso, mano. Passar por humilhação dentro de empresa, meu irmão. Pessoas te esculachando, pessoas te botando pra baixo, dizendo que você não serve, que você não era pra estar ali. Meu irmão. Eu sei bem o que é isso, entendeu? Muitas das vezes você quer ir lá falar com uma pessoa responsável, mas você sabe que você não vai ser ouvido. Porque vão falar que você está vendo coisa, está falando coisa que não é nada disso que você pensa. Ninguém quer ouvir você não, rapaz. Ninguém vai querer te ouvir. Aí é por isso que muitas das vezes as tragédias acontecem. Por quê? Porque ninguém dá ouvido quando as pessoas falam. Entendeu? Primeiro tem que acontecer para depois querer resolver. Depois que acontece a destruição, é que alguém quer resolver alguma coisa. Agora está tudo destruído, meu irmão. Agora vai dar ouvido. Agora todo mundo vai parar para conversar. Para mim, Pedro fez certo. Ele deu um basta.
Mas ninguém fala, mas pra mim foi como Vinícius Júnior. Vinícius Júnior recebeu humilhação sempre calado, sempre calado. Quando ele resolveu dar um basta, falar, chega meu irmão, não aguento mais. Você viu o que aconteceu? Todo mundo viu o que aconteceu, entendeu? Aí todo mundo aí quer fazer alguma coisa. Aí todo mundo se mobiliza, vamos fazer algo para mudar. Mas antes de acontecer, ninguém quer fazer nada. Ninguém, não, deixa, é mais um, né? É mais um. Teve que o rapaz aí sofrer uma agressão para algum representante, para que a diretoria venha abrir os olhos para saber alguma coisa tem que ser mudada também dentro do Flamengo, dentro do clube. Os jogadores são responsabilidade do clube. Tem que ter proteção. É por isso que o Pedro não compareceu. Pedro, para mim, ele não queria mais voltar, porque ele não se sentia mais seguro dentro do clube. Por isso que ele está insatisfeito. Depois dessa agressão, tá todo mundo ali e ninguém faz nada. O cara foi agredido com um soco na boca, cortou a boca do cara, meu irmão. Teve que chegar aí nesse ponto. E você acha que não poderia ter sido coisa pior? E se Pedro tivesse reagido? Se tivesse acontecido algo pior ainda? É lógico que a família, por isso que teve a reunião ontem, a família exigiu, não, temos que sentar e saber aqui, ó, vamos botar ponto nos uzi agora, meu irmão. Tem que colocar ponto nos i, porque Pedro não comparecer ontem, no treinamento, isso aí já estava indicando que Pedro não ia voltar mais para o Ninho do Urubu. Por quê? Aposto que os seus dirigentes não estavam seguros e muito menos a sua família. Não via segurança para ele voltar. Por quê? Porque ainda está lá o filho do agressor. O filho do agressor permanece ainda no Ninho do Urubu. Qual é o clima disso tudo? Como é que o cara vai voltar para lá se tem uma pessoa que é parente do agressor dele? Então ninguém vê isso. Não, culpado de tudo foi Pedro. Por isso eu falo, eu vou a favor de Pedro. Porque se o Pedro não tivesse gritado, não tivesse feito, meu irmão, chega, bastou. Não vou fazer o que você manda. Qual era a atitude do preparador físico? Era agredir ele? Não. Depois do treino, depois chega lá no São Paulo, aconteceu isso e isso, isso e isso. São Paulo ia chegar lá, ia chamar o Pedro, vamos conversar aqui, ou ia chamar a diretoria para sentar todo mundo, aí sim, aposto que ali todo mundo ia conversar e Pedro ia falar, e o Pedro ia relatar a sua situação também. E aí ia se decidir, meu irmão. Ali ia se decidir, mas ia se decidir de uma forma branda e de uma forma tranquila e pacífica. Aí ia decidir se Pedro ia levar punição, se ia levar multa, mas ele também poderia expressar o seu sentimento, porque ele estava insatisfeito, e aí todo mundo ia saber o que estava acontecendo. Mas não foi dessa forma. Por quê? Porque o outro quis resolver da maneira dele, como ele falou. Eu quis resolver do meu jeito e deu errado. Tinha que dar mesmo. Por um lado foi bom, por outro foi pior. Porque quem recebeu a porrada foi o Pedro. Ele gritou, ele teve que gritar. Ele teve que se expressar para poder ser ouvido. Quer dizer, ele teve que apanhar. E aí quem sai ainda como culpado é Pedro. Brincadeira, né? Tá na cara que nem são flamenguistas. São rivais do Flamengo. Por isso que gosta de querer arrumar tumulto. Mas tumulto aqui não, meu irmão. Porque aqui é Flamengo. E toda a nação ama seu time, ama seu clube, ama seus jogadores. E nós defendemos os nossos jogadores, meu irmão. Porque aqui é Flamengo. Flamengo! Tá? Então essa é a minha indignação hoje. E dizendo aqui, ó. Todo mundo tá contra o Pedro. Eu vou a favor do Pedro. Goste quem gostar. E falo mesmo. Não tenho medo não. E é isso aí, tá pronto e acabou. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Galera, vamos assistir agora a matéria do All New Sport, que está sensacional. Bom dia, Domitila, bom dia, Perrone, tudo bem? Tranquilo? Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo da novela Pedro, né? Isso está parecendo uma novela mexicana. Ele hoje promete voltar a treinar e vamos ver como é que o Sampaoli e ele vão se relacionar, né? O que está faltando para realmente resolver essa novela é um pedido de desculpas do Sampaoli ao Pedro. Porque, afinal de contas, não foi ele que agrediu o Pedro, mas foi um membro da sua comissão técnica, né? Então, eu acho que o que falta é justamente o Sampaoli ter a humildade de dizer para o Pedro, olha, desculpa por essa história toda, o cara já foi embora, vamos seguir o nosso trabalho aqui. Essa eu acho que é a peça que falta
para tentar encaixar esse quebra-cabeça tão absurdo que o Flamengo criou. Bom, já que o Renato já começou assim hoje o programa, eu gosto disso, eu já vou dar um bom dia, Perrone, para você, já com pergunta. Por quê? O Pablo Fernandes saiu, né, foi demitido, só que o filho dele, Marcos, que também trabalha na preparação física do elenco, continua. Não pode ficar uma situação muito desconfortável para o Pedro e para os outros jogadores também? Boa noite para você, Domina Austrália, bom dia, Renato. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho, acho que essa história aí, ela não acaba com a demissão do preparador físico, né? E nem com a solução do Pedro voltar a treinar e tal. O Pedro falou que foi vítima de pressão, não lembro agora a expressão, ou violência psicológica, não lembro exatamente a expressão. Mas, assim, precisa saber o que ele quis dizer com isso, quem é que estava fazendo, se quem estava fazendo continua lá, precisa ver como os jogadores digeriram isso. E claro, se o filho do preparador físico que agrediu o Pedro fica, a gente tem um foco ali, né? Tem um potencial foco de incêndio. E ainda mais a gente tem a notícia de que o filho do preparador físico também é acusado de uma agressão a um jornalista, né? Então é muito complicado, eu não sei por que o Flamengo está insistindo nisso. Olha, eu confesso que eu não estou entendendo muito bem também essa história. Essa novela mexicana tá difícil, sabe? Acho que a gente vai esperar os próximos capítulos para entender. Mas seria muito esquisito. Imagina a gente trabalhando junto aqui, eu e minha filha, e a gente agride o Renato. Você acha que ia ter clima para a filha continuar aqui no UOL? Não dá. É muito esquisita essa situação. Muito esquisita mesmo. É claro que o filho deve estar com o Pedro engasgado, né? Porque, afinal de contas, o pai perdeu o emprego por causa do Pedro. Claro que o pai é o culpado, porque nada justifica três bufetões na cara e um soco no nariz, né? Mas, de qualquer maneira, fica essa situação desagradável, bem desagradável. O próprio Sampaoli, a relação dele com o Pedro não é boa. O murro do Pablo Fernandes foi só a ponta do iceberg. É o que eu digo, é preciso sentar todo mundo para ter uma conversa séria, franca, e tentar resolver daqui para frente. E, principalmente, é preciso que todos aqueles aspones que trabalham lá na Gávea, né? Fabinho, Juan, Gabriel Skinner, todos que estão ali no dia a dia, fiquem de olho nisso, né? Porque é inacreditável que essa confusão toda tenha sido montada dia a dia, porque nada disso acontece de graça. Isso aí já é um desgaste na relação no dia a dia. E os caras não perceberam. Ou se perceberam, fizeram a egípcia, como se diz hoje em dia, e não tomaram nenhuma providência, né? É o fim do mundo. E o Pedro, ele reclamou no post que ele fez, que é uma coisa também que eu acho que ele perdeu um pouco da razão ali, né? Ele, no começo da história, ele não estava com a razão, né? Porque ele não estava fazendo o que era esperado pelo contrato dele, pelo time dele, mas no momento que a gente tem um episódio de agressão, aí acaba qualquer possibilidade de defesa. E aí ele fez um post nas redes sociais contando um pouquinho essa covardia que ele sofreu, falou covardia psicológica, né, justamente o que o Perrone levantou, e reclamou do pouco espaço no time. Ele tem razão de reclamar desse pouco espaço, Perrone? Obviamente, talvez não nesse post misturando alhos com bugalhos, né, como se diz. Ele não precisava ter misturado aí. Eu acho que eu não gosto de quando o jogador começa a reclamar porque tá na reserva. Tá na reserva, malandro, trabalha para voltar pro time. Eu até, assim, é claro, eu acho que o Pedro é subaproveitado no Flamengo, tem que jogar mais mesmo. Dorival mostrou como é possível jogar Pedro e Gabigol e tal. Eu acho que ele tem razão em sentir que ele está sendo menos aproveitado do que deveria, mas reclamar não tem razão. Então é exatamente o que você falou, quando ele se recusa a ir para aquecimento e tal, ele está errado. Só que o preparador perde a razão quando o agride. E o Renato falou também da questão que a diretoria tem que estar monitorando, tem que estar olhando. É isso. O futebol nesse nível, ele não é para amadores. Então, se você tem Pedro, Gabigol, tem um ataque, Bruno Henrique tem um ataque desse tamanho, você tem que saber que você pode ter esse tipo de fagulha, que você tem que saber que pode ter um jogador que vai ficar insatisfeito. E cabe aos gestores administrarem isso, ao técnico e à diretoria. Isso não foi bem feito, está evidente. Ô, Domitila, uma coisa bem clara. Lembra quando começou há algum tempo a discussão do Flamengo não ter um psicólogo? Se o Flamengo tivesse um psicólogo, muito possivelmente isso aí teria sido pelo menos amaciado. Porque o Pedro, como se dizia, falando de violência psicológica, o psicólogo teria percebido, teria sabido e teria conversado com as partes, né? Mas o Marcos Braz acha que o Flamengo não precisa de psicólogo, que lá todos têm a cabeça feita. A gente viu como é que está a cabeça feita, né?
um soco no nariz de um jogador como o Pedro é algo absolutamente inadmissível. Aliás, um soco no nariz de qualquer jogador. Quanto a ele ser aproveitado, o que me parece que incomoda o Pedro é porque ele vê nas outras posições haver um rodízio. O Everton Ribeiro sai, o Arrascaeta vai para o banco, a zaga vira-mexe, é modificada, os pontas são modificados, e, no entanto, chega na hora H, ninguém tira o Gabigol. Custava, em algum jogo, você dar um descanso para o Gabigol e botar o Pedro para jogar? Custava botá-lo para entrar no segundo tempo, que fosse, mas com um tempo razoável para poder render, e não nos últimos 10 minutos, como ele tem entrado? Essa toda é a questão. Quer dizer, o que parece é que o Sampaoli faz questão de prestigiar o Gabigol indiscutivelmente. E o Gabigol não está numa boa fase. Se dissesse, pô, o Gabigol está fazendo média de um gol por jogo, não pode tirar. Não é o caso. O Gabigol atravessa uma má fase, tem perdido gols. Você vê um fato bem curioso. O Pedro entrou naquele jogo contra o Grêmio, né? 2-0. Entrou no final e perdeu um gol na cara do goleiro, coisa que não é normal do Pedro. Mas antes, o Gabigol tinha perdido um pênalti, coisa que é muito mais anormal ainda. E pergunta de quem o Sampaoli reclamou? Do Pedro. Foi lá no Pedro e disse, pô, você teve a oportunidade para matar o jogo e chutou para fora de uma maneira bizonha, tá? Imagina, qual é o sentido disso? O outro perde um pênalti e ninguém fala nada. O Pedro entra no finalzinho e perde um gol e o treinador vai lá dar-lhe uma cornetada. A violência psicológica passa muito por isso aí também. E você falou, Renato, do tempo que ele entrou em campo. 28 minutos só nos últimos 4 jogos. Ele foi titular contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, mas depois só 28 minutos. Em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, nem entrou em campo, e nem em Belo Horizonte contra o Galo. Perrone, ele merecia mais tempo mesmo? Eu acho que merecia. Pô, é um cracaço de bola, tem que jogar mais. Só que o problema passa pelo planejamento, pela maneira como as pessoas gerem o Flamengo, né? Então, assim, eu tenho essa impressão, assim, parece que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, é criança em loja de brinquedo. Vai pegando tudo que tem na frente, botando no carrinho, depois o pai que se vire para pagar, entendeu? Porque não adianta você ter um monte de jogador, acumular jogadores bons na mesma posição, se você não vai aproveitá-los bem, se você vai gerar atrito no elenco. Então eu acho que é muito uma questão de gestão mesmo. Hoje é o penúltimo dia da janela de transferências. Será que seria uma boa negociá-lo? Porque não ia dar tempo, né, do Flamengo achar um outro cara para buscar um substituto. Mas ao mesmo tempo, como é que ele vai ficar no elenco com o Sampaoli, com esse clima terrível? Como é que o Sampaoli vai conseguir gerir esse clima, Renato? Ele precisa ter competência para gerir. Se ele toda hora troca o Everton Ribeiro e troca o Arrascaeta, por que ele não troca o Gabigol também? Por que ele não pode dar mais minutos para o Pedro? O Pedro vai ter que jogar contra o Cuiabá, por exemplo, porque o Gabigol foi suspenso. Terceiro cartão amarelo. Agora, vai entrar feito um louco, querendo fazer gol de tudo quanto é maneira, afobado, que é o que tem acontecido com o Pedro sempre que ele tem entrado agora. Ele está tão incomodado com essa situação que ele, quando entra, com pouco tempo para jogar, ele se sente na obrigação de ser fominha, de pegar todas as bolas, de tentar concluir. Por quê? Ele quer fazer gol, ele sabe que ele vive de gol. Então, contra o Cuiabá, eu espero que ele tenha uma grande atuação, espero mesmo. Mas temo que ele vai entrar também psicologicamente bastante pressionado. Não custa nada o Sampaoli saber administrar isso. Ele administra com os outros. E não é só para botar o Pedro para jogar, é para poupar o Gabigol um pouco também. Por que o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Davi Luiz, o Ayrton Lucas e outros podem ser poupados e o Gabigol não pode, não deve ser poupado? Não faz o menor sentido. Agora, vai passar muito pela administração do Sampaoli. E o Sampaoli, eu temo que não vá saber administrar isso direito. Porque ele é conhecido de todos. Ele saiu do Santos brigado com quase todos os jogadores. Ele saiu do Atlético Mineiro também sem clima. E da seleção argentina do Messi, gente. Os jogadores da Argentina queriam matar o Sampaoli no meio da Copa. Então ele não é um cara fácil, essa que é a grande verdade. Quanto à saída do Pedro, não faz o menor sentido. O Flamengo não pode ter um jogador da categoria do Pedro. O Pedro, gente, é um dos melhores, se não o melhor centroavante do continente. Como é que você tem um cara desse no elenco e aí você diz, não, porque o Sampaoli não escalar, eu vou mandar ele embora. Não.
Flamengo!